A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor Luiz Alberto, professor do Seminário Teológico Batista da Família, e hoje iremos dar continuidade à nossa aula de Doutrina de Deus. Falaremos, portanto, das concepções sobre Deus. O que seriam essas concepções? São as maneiras em que o homem percebe Deus, as maneiras que o homem busca adorar a Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar que logo após a queda, o homem foi separado de Deus pelo pecado. Houve uma ruptura e Deus e o homem se distanciaram pelo fator do pecado, fator pecaminoso. E o homem sempre teve a necessidade de buscar um contato com seu Criador. Está dentro de cada um de nós o desejo de estar buscando contato com aquele que nos criou. Portanto, devido à nossa condição decaída, que ocorreu através da queda, a imagem e semelhança de Deus que há em nós foi distorcida. Então, o homem sempre busca esse contato com Deus, mas de uma forma errada. E para que nós possamos religar, buscar esse contato com Deus da maneira correta, precisa da religação, ou seja, através da religião. E essa religião é pautada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só assim nós seremos religados. O termo religião vem do latim religare, que é essa nova oportunidade que Deus nos dá de ter um contato com Ele, que foi esse contato que foi cortado ali na queda. Mas, portanto, iremos falar dessas concepções na qual o homem busca essa religação, mas de maneira errada. Então vamos lá. Nesse nosso estudo de hoje, a aula 2, Doutrina de Deus, o Seminário Teológico Batista da Família. Hoje, nesta videoaula, nós iremos falar sobre essas 6 concepções, que são o politeísmo, o enoteísmo, o animismo, o fetichismo, o panteísmo e o agnosticismo. Então, essas são as primeiras 6 concepções na qual nós iremos falar nessa primeira videoaula. Nós faremos uma outra videoaula falando do restante dessas concepções. Aqui são as outras concepções que nós iremos falar na outra aula, na outra videoaula. Bom, primeiramente iremos falar um pouco a respeito das concepções. Pelo fato de o homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, que nós já falamos na abertura, intrinsecamente ele busca o contato com o seu Criador. Então o homem sempre vai querer buscar o contato com o seu Criador. E nessa busca, o ser humano em muitos casos erra, desviando completamente do alvo, desviando completamente do objetivo. Mas a ânsia de buscar Deus por sua própria força surge de diversas maneiras, ou seja, diversas concepções. Então sempre o homem vai produzir, através desse desejo de buscar Deus, ele vai enquadrar nenhuma dessas concepções erradas no qual nós iremos estudar. E
na sua imensa misericórdia, Deus religou aqueles que aceitaram o evangelho da salvação. Deus religou cada ser humano a ele novamente através da aceitação do evangelho, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus nos religou não pelo fato de sermos merecedores de alguma coisa, e sim pela sua bondade. Nós iremos a seguir abordar as concepções sobre Deus. Então vamos lá. A primeira concepção que nós temos aqui é o politeísmo. O que seria o politeísmo? É o entendimento que existem vários deuses, não somente um Deus só, vários deuses ou várias divindades. E essas divindades podem ser masculinos ou femininos, não importa. E eles são representados também de diversas formas. E essas divindades exercem grande influência em seus adeptos. Essa aqui é a primeira definição aqui do politeísmo. Há uma citação aqui de Souza que consiste na crença de mais de um Deus, como nós já falamos anteriormente. Então, o politeísmo, basicamente, é a crença em mais de um Deus. E esse fator que nós já falamos, né? Depois da queda veio a ruptura, separação total do homem do seu Criador. E à medida que o homem se distanciava, ele entrava num processo de depravação. Aqui, essa depravação aqui é a condição de pecado, né? Em que o homem vive, em que o homem decaído vive. E essa separação foi causada pelo pecado, sendo assim, o homem tenta buscar Deus de uma forma errada e passa a adorar vários deuses, ou seja, o politeísmo. O politeísmo surgiu através do homem caído insistir na adoração de outros deuses, contrariando a maneira correta, que é o monoteísmo. Então sempre o homem buscou Deus da maneira errada. Ou melhor, no início, lá no Jardim do Éden, existia uma concepção de um Deus só, que era o monoteísmo. Porém, depois da queda, surgiu essas outras concepções. E muitas dessas concepções que surgiu são baseadas no politeísmo, né? E a outra concepção que nós temos aqui, logo após o politeísmo, é o enoteísmo. Mais uma vez, não se preocupe com esses nomes técnicos. Não se preocupe. Esses nomes técnicos nós iremos aprender ao decorrer do nosso curso. Nós vamos estar falando de uma maneira bem natural todos esses termos, né? O autor da obra da Doutrina de Deus do Centro Teológico Saber e Fé, que é o Aguinaldo Hélio de Souza, né, que foi também meu professor no seminário, ele fez a seguinte afirmação: enoteísmo é a crença religiosa que acredita em várias divindades, mas atribui a criação de todas a uma divindade suprema. Então, para os enoteístas, existe uma divindade que criou todas as outras. E essa divindade, ela é o objeto de culto maior. Então, para que nós possamos entender, existem várias divindades, mas uma divindade criou todas as outras. E essa divindade é que recebe o culto maior. Existe também um outro entendimento para o enoteísmo. É que em alguns casos existe a divindade suprema que é boa. Essa divindade suprema, ela é boa. E podendo haver outras divindades que são más, são ruins.
Então o que eles fazem? Para aplacar a ira dessas divindades que são ruins, eles adoram essas divindades ruins, porque a divindade suprema que é boa, pelo fato de ela ser boa, ela não vai trazer nenhum represária às pessoas. E já as más, sim, elas podem imprimir ali alguma represária às pessoas. Então, as pessoas adoram as divindades ruins para aplacar a sua ira, né? Aplacar a sua ira. Essa é a segunda concepção que nós estamos estudando aqui, que é o enoteísmo. A outra aqui é o animismo. De acordo com o professor Egnaldo Hélio de Souza, o animismo é a manifestação religiosa que atribui a todos os elementos da natureza, a todos os seres vivos e a todos os fenômenos naturais um princípio vital chamado anima, ou seja, alma. Para eles, todos os seres possuem alma, inclusive os seres inanimados, como uma rocha, como uma árvore, como uma pedra. Todos esses elementos possuem alma. Então, esses são os animistas. E os animistas, eles são encontrados abundantemente nas tribos indígenas, ou seja, eles são encontrados nos ameríndios, né, que são as tribos indígenas norte-americanas e também aqui os sul-americanos, né, e da América Central. Eles lá possuem indígenas e o animismo é abundantemente encontrado lá em toda a América Latina, né, melhor dizendo. E a outra concepção que nós vamos falar aqui é a respeito do fetichismo. É uma concepção que traz... só lembrando aqui um pouco que não só os indígenas, né, os ameríndios, os africanos, também a crença animista também, lá nos esquimós, e lá na Austrália também, nos aborígenes, eles também têm essa concepção animista, né? Agora sim voltamos aqui para o fetichismo. O fetichismo, essa concepção traz a ideia de que objetos possam afastar maus espíritos. Então, se tem um objeto ali, esse objeto tem o poder de afastar maus espíritos. Então, ou então trazer sorte, né? Quem não se lembra aqui do trevo de quatro pétalas, né? Que poderia dar sorte, ou então do pé de coelho. Tudo isso tem fundo lá no fetichismo. Essa crença é particularmente mantida nas regiões da África Ocidental. Lá na África há o maior número de fetichistas, né? E que os espíritos são capazes de possuir objetos. O espírito entra num determinado objeto e possui aquele objeto, né? Existe também a crença de certos objetos ou talismã que podem afastar maus espíritos. Isso aqui é muito mais comum do que nós pensamos. Tem pessoas que erradamente usam um crucifixo dizendo que aquilo ali pode proteger o corpo dele de algum mal. E a verdade não é isso. A cruz de Cristo, ela é um símbolo da obra de Cristo. Cristo morreu numa cruz. Então, tem pessoas que erradamente traduzem para aquela cruz o poder de afastar espíritos. Eu lembro quando a gente assistia aqueles filmes de Drácula,
quando mostrava a cruz para o vampiro fugia dessa cruz. Isso é um tipo de fetichismo, porque a cruz ela nos remete à obra de Cristo, ela nos remete ao sacrifício de Cristo. Cristo morreu por nós ali pregado no madeiro. A morte dele foi vicária. Vicária significa que a morte dele foi substitutiva. Era nós que teríamos que morrer ali naquela cruz. E a simbologia da cruz é isso. É a respeito da obra de Cristo. Muitas pessoas pensam que aquela cruz vai proteger as pessoas. Veja um tipo também de situação que muitas pessoas que não sabem, elas usam até a própria Bíblia. Elas abrem a Bíblia lá no Salmo 91 e aquilo ali, a Bíblia aberta ali, ia proteger a casa da pessoa. Não, a Bíblia não é feita para isso. A Bíblia foi feita para nos revelar a verdade de Deus, nos revelar o plano da salvação de Deus. A Bíblia tem que ser lida. Ela não é um livro místico que você vai ficar ali e vai proteger toda a sua casa. Então isso é uma maneira errada também, que até muitos cristãos agem dessa forma, porque acreditam no poder místico ali, daquele salmo. E não é assim. O poder vem de Deus. O poder é todo de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. A Bíblia é somente a revelação dele. Nós temos que conhecer a Bíblia, examinar as Escrituras. Porque senão, se for usar de outra forma, pode recair aqui num tipo de fetichismo, né? E outros vários objetos que as pessoas usam, como tivesse um poder mágico, um poder místico, de proteção, de trazer benefício para as pessoas. Não, o único que pode nos proteger, e nos trazer benefício é o próprio Deus, é o Senhor Deus, o Deus que é o Todo-Poderoso. Então, vamos falar agora da outra concepção que é o panteísmo. O panteísmo é a crença em um Deus que está em tudo. No panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Essa concepção, amados irmãos, do panteísmo é que Deus está em tudo e tudo é Deus. Sendo assim, há uma grande uso dessa concepção lá no hinduísmo, lá na Índia. A Índia possui milhares e milhares e milhares de deuses. Para eles lá tudo é Deus. O jacaré é Deus, a vaca é Deus. Então, tem vários tipos de deuses. E no Egito também há essa ideia de que Deus é tudo, nem tudo é Deus também. No Egito também tem esse entendimento. Né? O Nilo era considerado um deus. Tanto que nas 10 pragas lá do Egito, é nada mais nada menos que Deus mostrando a sua superioridade a todos os deuses ali do Egito. Né? Então, esse panteísmo ele é muito difundido, principalmente lá na Índia, um local onde que é o maior reduto deles. Né? Continuando aqui, nós vamos falar agora do gnosticismo. Essa foi uma concepção que quase conseguiu destruir o cristianismo. Só não destruiu o cristianismo porque foi a providência de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus conduz toda a história. E esse gnosticismo veio de uma forma tão intensa, principalmente no segundo e no terceiro século, e quase que pôs fim no cristianismo. Foi um movimento
que surgiu dentro do cristianismo no terceiro e segundo século. E veja bem, surgiu de dentro do cristianismo, do próprio cristianismo. Para mim poder contextualizar aqui os irmãos a respeito dessa concepção gnóstica, havia, na época da Igreja Apostólica, havia ali o Império Romano, havia os gregos e também havia os judeus. E os cristãos, que recentemente tinham aceitado Jesus. Então, logo após o período apostólico, veio o período dos pais da igreja, onde vários homens de Deus sucederam os apóstolos, né? Primeiramente vieram os pais apostólicos, Clemente de Roma, Policarpo, e depois veio ali os pais apologistas, os pais polemistas, os pais da Era de Ouro, homens que foram muito importantes para a consolidação do cristianismo. Porém, os pais da igreja, a cultura que imperava na época deles era a cultura helênica, era a cultura grega. E muitos ensinamentos gregos vieram e os pais da igreja absorveram muitos desses ensinamentos. Alguns eram até benéficos, e o cristianismo usou de alguns ensinamentos gregos, né, helênicos. Mas, porém, muitos deles eram nocivos. E no processo de aculturação, os pais da igreja absorveram algumas coisas. Tanto que alguns chegaram até ao ponto de praticar heresias, de tanta absorção dos conceitos gregos. E dentre esses conceitos gregos, havia também o docetismo. E esse docetismo, eles apregoavam que Jesus não tinha um corpo físico. Não tinha um corpo físico, que Jesus ele andava pela areia do mar e não deixava pegadas. Por quê? Porque os gregos eles não admitiam a ressurreição. Porque eles apregoavam que quanto mais rápido o espírito se livrasse do corpo, era melhor, porque o espírito era bom e o corpo, o natural, era mal, né? Então eles apregoavam essa doutrina. Tanto que lá no livro de Atos lá, o apóstolo Paulo, em Atos 17, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele chega lá em Atenas para pregar aos gregos, né, aos filósofos gregos, e ali estavam os principais filósofos, né, da época, que eram os epicureus e os estoicos. Esses principais filósofos, quando o apóstolo Paulo começou a falar de ressurreição, eles simplesmente desdenharam do apóstolo Paulo, deixaram ele falando sozinho e saíram, porque a cultura deles não aceitava de maneira nenhuma a volta à vida de um corpo, porque o entendimento deles era quanto mais rápido se livrasse da matéria, melhor era. Então, esses ensinamentos gnósticos começou a entrar no seio da igreja. Alguns pais da igreja começaram a adotar esses ensinamentos gnósticos. E portanto, voltando aqui para os slides, esse gnóstico, o gnosticismo, é um movimento histórico e religioso cristão que floresceu durante o segundo e terceiro século, cujas bases filosóficas eram da antiga gnose. Gnose é a palavra grega para conhecimento.
E este movimento reivindicava a posse de conhecimentos secretos, que, segundo seus adeptos, tornavam-os diferentes dos cristãos alheio a esse conhecimento. Então eles tinham um conhecimento especial para eles, só para os iniciados, né? Então eles eram de uma categoria superior. Na verdade, o cristianismo não tem nada disso. O cristianismo era um ensinamento para todo o povo, né? Essa crença combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas com as doutrinas cristãs. Então o que houve? Houve um sincretismo das religiões de mistério, na astrologia e outras coisas místicas com a doutrina cristã, com a doutrina do cristianismo. E os gnósticos, como eu já tinha dito anteriormente, eles surgiram de dentro do cristianismo e foi a concepção que chegou ao ponto de quase destruir o cristianismo. Porém, a providência de Deus foi maior. Então, o gnosticismo foi realmente uma concepção perigosíssima para o cristianismo. Mas, para a honra e glória do Senhor, ela foi vencida. E a última concepção que nós vamos falar aqui nesta videoaula é o agnosticismo, que muitas pessoas pensam que tem a ver com o gnosticismo, né? Ser oposto do gnosticismo, mas não tem nada a ver. É uma concepção totalmente diferente. Para esse tipo, para essa concepção, não se pode provar a existência de Deus. Então, para os agnósticos, não se pode provar a existência de Deus. Portanto, fica impossível dizer que ele existe ou não. Então, eles não afirmam nem que Deus não existe e nem que ele existe. Eles são agnósticos. Ou seja, não se pode provar por meios naturais ou por meios científicos ou pelos sentidos que existe Deus ou deixa de existir. Então, para eles são neutros. Para eles tanto faz como tanto fez. Eles são neutros, né? Os agnósticos, eles são assim o tipo de ateu. Eles são tipos de ateus, né? Que eles não acreditam em Deus, nem Deus, nem nada. Pois apregou que apenas a possibilidade de provar Deus, que não há a possibilidade de provar que Deus existe ou que não existe. E ele não é militante, igual existe o ateu militante, aquele ateu que é contra, não só admite que Deus não existe, mas ele também é contra aqueles que acreditam que Deus existe. Existe também um ateu filosófico, aqueles que defendem a sua posição através de conhecimentos, principalmente os conhecimentos filosóficos. E tem o ateu que é o ateu que fugiu aqui a memória agora, o ateu militante, o ateu militante, o ateu filosófico e eu não vou lembrar o nome do outro tipo de ateu. Na próxima aula a gente vai ter esse entendimento, né, que dos outros tipos de ateísmo. O ateu nominal, tem um ateu nominal também. Da mesma forma que existe o crente nominal, existe também o ateu nominal. O ateu nominal é aquele que ele não defende o seu ponto de vista como deveria. Né? Como o crente nominal também não defende. Né? O crente nominal fica em cima do muro. E a palavra do Senhor diz que no dia da vinda do Senhor, muitos ficarão aqui na terra pelo fato de não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, mesmo estando dentro da igreja. Veja que
esses agnósticos, então eles não dizem que Deus existe porque não se pode provar, e nem que ele não existe, porque também não se pode provar. Então, amados irmãos, nós vamos encerrar aqui essa videoaula. Deus possa abençoar grandemente aqui a vida de vocês. E a próxima aula nós vamos estar falando a respeito das outras 6 concepções, né? Nós temos que ir num caminho ainda para percorrer a respeito desse assunto. Mais uma vez eu peço que os irmãos não se preocupem por agora com esses nomes técnicos, essas várias concepções, ateísmo, o enoteísmo, né? E politeísmo. Não se preocupe com esses nomes técnicos. Nós, com o passar do tempo, nós estaremos cada vez mais trabalhando com esses nomes e falando de uma forma até naturalmente, né? E que Deus possa abençoar vocês grandemente. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.